Começamos agora mais um Assim Faz Podcast e com ele, com Jorge Mel, aqui. Um patrimônio já da Fazenda Rio Grande, né, Jorge? Vamos dizer que sim, né? Tudo bem? Obrigado por ter aceitado nosso convite aqui. Não, uma honra estar falando com a Sinfaz, uma entidade que temos muito respeito por ela, e temos só agradecer a Sinfaz pelo que ela tanto nos ajudou já e ajuda tanto essa cidade a desenvolver. Legal. Jorge, a gente estava conversando aqui nos bastidores de uma história curiosa. Você veio para a Fazenda e acabou voltando da pé, né? Que ano que você chegou em Fazenda Rio Grande e como é que era Fazenda Rio Grande naquela época? Que eu voltei a pé, isso em 1976 não era Fazenda Rio Grande. Rapaz, Era distrito de Mandirituba ainda. Mandirituba. Eu efetivamente vim morar em Fazenda Rio Grande em 1990. E ano difícil, mas já tinha uma certa estrutura. Já tínhamos participado do primeiro movimento que teve a aprovação da criação do município no restaurante 22, né? E aí eu falei para minha família, vou morar no Fazenda Rio Grande. É lá que eu quero um lugar onde que eu possa... Eu era apaixonado pelo Parque Verde, né? Pescar no Parque Verde. E como tinha alguma já experiência assim, em dar aula, fiquei um tempo aqui já enfrentando dificuldade para os meus filhos, porque na época não tinha conselho escolar, não tinha PM, e na época não queriam deixar que montasse a PM. Fizemos o primeiro enfrentamento para montar a PM do Colégio Décio Dossi. E conseguimos montar a primeira PM do Colégio Décio Dossi. E dali para frente começou, sabe, um embate assim, terrível, porque nós conhecíamos a lei e queríamos que a lei fosse aplicada, né? Posteriormente, fomos convidados a dar aula na Escola Arnaldo Busato, no município, daí fomos dar aula na Arnaldo Busato, Escola Arnaldo Busato, que funcionava no Colégio Décio Dossi. No Colégio Décio Dossi, estava difícil, porque de dia era Arnaldo Busato municipal e à noite era o ensino estadual. Do ensino médio, né? E a carência, a falta de sala de aula já na época era terrível. Então foi a turma da Arnaldo Busato, vieram para a creche do Tia Fani, ali no Caique, e a parte da Décio Dossi que funcionava no Caique voltou para a escola Décio Dossi, daí só Décio Dossi, né? Era uma confusão. Era uma confusão. E no Caique ficou 26 de janeiro e Escola Arnaldo Busato. Posterior a isso, foi inaugurado a Escola Arnaldo Busato, que funciona hoje na Araucária, esquina com a Brasil ali. E eu tive a oportunidade de ser o primeiro diretor daquela escola. Peguei, na época, uma escola com 400 e poucos alunos, e o que nós tínhamos de bom, e era o único que nós tínhamos de bom, era o aluno, porque a secretária não tinha uma caneta na secretaria. Não tinha uma cadeira para sentar. O diretor, então, o tempo todo ia ficar de pé, porque não tinha nem cadeira para sentar. Mas pegamos uma escola que não tinha muro, né? Aliás, na época, a única escola que tinha muro na Fazenda Rio Grande era a escola Gisela, né? Um muro baixinho. E com algum conhecimento da legislação, conhecimento de direito do aluno, procuramos a Fundepar. Até tem uma história interessante, que no dia da inauguração, enquanto aguardávamos a autoridade máxima chegar, o deputado representante do município na época, chegar, o secretário me chamou e falou, vá lá, fale alguma coisa para os pais. E eu nunca tinha falado assim, né, para os pais. Mas eu via a preocupação dos pais com a segurança das crianças, né? E eu subi lá, tá, me empolguei, comecei a falar. Daí, de repente, falei assim, eu prometo para vocês que nós vamos resolver o problema da segurança, vamos construir o muro dessa escola aqui. Mas eu imaginava, assim, por ser uma cidade que tinha muita olaria, eu ia ganhar doação de tijolo, né, de material de construção, ia fazer um murinho, né, pensei. Quando eu desci do palco, eu parei debaixo de uma marquise, estava chovendo.
2 pais, assim, que olhavam para cima, assim, via uns 2 metros para cima, assim. Aquela história do muro é verdade? Eu falei, é verdade. O que nós fazemos com você daqui 3 meses? Eu falei, por que 3 meses? É, porque você falou uns 3 meses você construiu o muro. Foi, conversamos. Mas ele falou, nós vamos te dar um cacete. Pensa nisso. Fui contar para o secretário de Educação no outro dia, o secretário de Educação dava risada em mim. Você é louco, cara, falar um negócio desse? Nenhuma escola tem muro, você vai prometer muro para a escola, uma escola nova? Falei, então, e fui dormir com aquela intriga na cabeça. No outro dia procurei o presidente da Fundepar, pessoa que eu tenho na mais alta estima, Maurício Riquel. E fui lá, nunca tinha falado, nunca me envolvi com política, não entendia nada de política. Fui lá e cheguei lá, a partir do momento que me identifiquei como professor, já me recebeu e daí contei a história. Aí ele ficou indignado, inaugurou uma escola sem estrutura nenhuma, né? Chamou uma diretora lá e falou, e eu fui lá e pedi para ele dar alguns materiais, podia ser usado, né? De escola mesmo. Aí falou com uma diretora lá, pediu um prazo para mim. Aí ele falou, Jorge, volta no teu município e pede para o prefeito fazer uma relação de tudo que é material para montar uma escola e traga aqui para mim assinado que nós vamos ver o que nós fazemos. Saí correndo de lá, cheguei para o prefeito risada, né? Você é louco, Jorge. Escola que não tem nada, você vai pedir isso para uma escola nova? Falei, pois é, mas ele pediu. E eu mesmo fiz, consultei professores da época, tudo, e montamos uma planilha com tudo que você precisa para uma escola. Tudo. E, graças a Deus, em tempo, levei lá para ele. Ele falou, agora você me dá umas 2 semanas, eu vou ver o que eu posso fazer. Vou ver se arranja alguma doação de material usado para você. E, beleza. Na época, eu tinha como lazer pegar meu filho e pescar nas cavas. O que professor ia fazer sem dinheiro, sem nada, né? Ia pescar nas cavas. Estou lá pescando nas cavas e para uma cava que a gente tinha que passar na água, pescar numa ilha. Daí, olho para o outro lado, que a mulher lá me olhando, me chamando que nem louco, né? Ô, Jorge! Era a dona Gelsi. Gelsi era da Secretaria de Educação. Você tem que ir lá na escola para receber uns materiais que ganhou. Peguei meus piá, tudo, juntei eles. Ela foi buscar você lá nas cavas, lá que estava pescando, foi lá te chamar. Aí, chegamos ali na escola, tinha 2 caminhões. 2 caminhões lotados de material para uma escola. O que se imaginar para a escola? Da secretaria, de uma simples caneta ou de um simples lápis, até o atendimento integral do aluno, eu tinha. Nós ganhamos, a escola ganhou. Não foi o Jorge Mel, foi a escola que ganhou. E na segunda-feira nós montamos inteirinha a escola. Show de bola. Mas eu tinha preocupação ainda do muro. Precisava resolver o problema do muro. Problema do muro. Senão eu ia apanhar, né? Aí peguei e fiz um ofício, levei para o prefeito assinar, e um ofício de agradecimento, e fui levar para ele, junto com as notas que o prefeito teve que assinar, né? Aí o prefeito arranjou um carro para mim, e lá da Boa Vista, a JuVV Boa Vista, né? E cheguei lá e falei para ele, estou com pressa, porque eu tenho que voltar lá, tenho que ver se consigo arranjar umas doações para construir um muro. Mas que muro? A escola não tem muro? Eu falei, não tem muro. Não, você está brincando. Eu falei, não tem muro, cara. Não tinha material e não tinha muro. Não tinha nada. Tinha só um sonho. Tinha só inauguração mesmo. Era um sonho. Assim como os alunos sonhavam em se dar bem numa escola nova, eu tinha um sonho de que a coisa se estruturasse, né? E ele falou, pera então. Foi lá e chamou a diretora de volta. Aí falou para ela, o que acontece que não tem muro na escola? Não, porque foi feita de improviso e tal. Era para ser um hospital e, de repente, virou uma escola, porque era para ser o primeiro hospital regional, né, de Mandirituba. Desde aquela época. Isso, já de 90 tinha uma placa aqui no
no 21, que era futuro hospital regional do município. Não sei por que cargas d'água não aconteceu o hospital. Mas contei para ele esses fatos, ele pegou e falou, Jorge, vamos fazer o seguinte, me dá para mim um mês e pouco. Contei que o pai tinha me ameaçado também, né? Você tinha 3 meses ali, né? Aí ele falou, me dá para mim um mês e pouco, eu vou ver que eu arranjo doação para você. Um cimento, um ferro, alguma coisa, eu arranjo doação para você. Bom, voltei, tive que fazer outro ofício, solicitando um muro. Aí, passado, acho que umas 3 semanas, época de maio, assim, inverno já, se avizinhando, estou chegando na escola, era um dos primeiros a chegar na escola, né, 6 e pouco da manhã, e um cara na parte do fundo da escola, debaixo da marquise, assim, encolhido, um chapéu, fumando. Aí eu, bom dia, o que eu posso lhe ajudar? Mas eu meio com medo, cara, né? Ele falou, eu sou Ari, eu sou lá da Areia Branca e ganhei a licitação para fazer o muro dessa escola. Você está sonhando, cara? Está sonhando? Como é que você vai fazer um muro? Não tem nenhum material aqui. Não, mas calma, não fique nervoso. Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, daqui um pouco vai chegar os caminhões aí. Aí eu falei, você está brincando? Ele falou, daí nessa hora você agradece a Deus, você chora, você tem todas as emoções que o ser humano tem, né, bicho? E não demorou muito, os caminhões começaram a chegar. Caminhão de pedra, de tijolo, de areia, de cimento, de ferro. E daí, logo chegou o secretário de Educação me chamando, porque o prefeito queria falar comigo. Queria que eu saísse dali, porque na escola 26 de janeiro, o tempo que eu fiquei, os pais fizeram abaixo-assinado para mim voltar para a escola 26 de janeiro. Eu falei, agora eu vou ter que curtir minha escola, né? Vamos fazer muro da escola, tenho que esperar aqueles pais que me bater, né? Agora que conseguiu, né? Eu sei que foi assim, conseguimos, com a graça de Deus, né? E da comunidade, a gente conseguiu fazer um bom trabalho ali e dali começou a nossa história. Mas era um município recém, né, criado, faltava um estatuto do servidor, que é a CLT do trabalhador comum. E o prefeito chamou nós e falou, ó, eu quero que vocês ajudem na elaboração do estatuto do servidor. E eu tive essa honra, né, junto com outros amigos, né, eu, o Tavares, que hoje é da Guarda Municipal, a gente fazia um documento que atendesse os interesses dos servidores na época. Pegamos o modelo de Araucária, de Curitiba e de São José, que eram os melhores estatutos que tinha, e apresentamos para o prefeito. O prefeito mandou para a Câmara, mas a Câmara, na época, era a oposição ao prefeito. Qual né? prefeito que era na época? Era o Cartário Júnior. E aí o prefeito falou, o pessoal não vai aprovar o estatuto, mas eu não vou poder pagar o salário de vocês esse mês. Você está brincando, né? As pessoas trabalhar o mês inteiro não poder receber. Aí, e não era como hoje. Hoje tem dinheiro do Fundeb, que Sim. cai até pelo ladrão o dinheiro do Fundeb, né? Na época, a gente recebia assim, dia 5, dia 10, e eram assim, sempre rezando para receber. Mas, na época, a gente tem que reconhecer um detalhe, né? Que foi um prefeito que ele concordou em fazer um plano de cargo e salário que atendesse aos servidores da forma mais digna possível. E foi uma época que os servidores começaram a ganhar e ganhar bem. Bem, a gente não pode reclamar disso. Mas tinha que superar os vereadores. Aí eu falei, eu vou em todas as escolas, chamo todo mundo para ir lá na Câmara, né? Ele falou, olha, eu ajudo você, arranja um carro. Eu falei, então, beleza. Aí ele deu um carro e foi o motorista de uma Kombi, foi o chefe do RH na época, né? Foi de motorista.
E eu fui em todas as unidades escolares, unidades de saúde, e fui contando para o pessoal. Falei, gente, nós não vamos receber se não aprovar o estatuto. Então, nós temos que ir lá na Câmara fazer uma pressão. Na quarta-feira, que era a sessão, quarta-feira, 19 horas, chegamos lá, socado de gente. Mas socado. Para você ter uma ideia, não tinha como entrar mais. Todos os servidores estavam lá. E todo mundo com a faca no dente, né? Aí, botado em votação, claro que rejeitaram, né? Aí começou o povo a se manifestar, né? Se não votar vai apanhar e tal. E o que nós fizemos, né? Nós intercedemos e começamos a denunciar, porque nós tomamos conhecimento, que daí as pessoas começaram a trazer informação para nós, de que havia sido publicado no diário do município, na época, Diário Oficial do Município, o jornal Avante, os funcionários fantasma do município. Daí eu pegava nome por nome e falava, pessoal, vocês conhecem fulana de tal, diretora do departamento, ou está na Secretaria-Geral, nunca trabalhou no município. Aí, briga de volta. E assim foi. Daí, aqueles que nos acompanharam ali, que nos apoiavam, davam incentivo para continuar a coisa. Para resumir para você, na época tinha pessoa que não tinha nem idade mais para fazer concurso público, não conhecia sequer o prédio da prefeitura, mas era diretora do departamento da prefeitura. Então, nós entendemos o porquê que eles não queriam aprovar um estatuto, né? Porque aí o estatuto ia normatizar as coisas. E, de repente, a Polícia Militar veio. Foi a primeira vez que nós vimos tanta polícia no município. Pois é, né? Aí o tenente mandou me buscar lá dentro. Eu saí enganchado com duas professoras. A professora Lia, que até hoje trabalha no município, e a professora Fátima, a irmã dela, que é mãe do Anderson Chino. Aliás, a Lia é mãe do Anderson Chino, e a Fátima, esposa do Jucemar Pedroso, da imobiliária Pedroso. E aí elas saíram comigo para mim não ir preso. Eu falei, não vou preso. Cheguei lá, argumentei com o tenente que eu não estava tumultuando e que o presidente havia encerrado a sessão e que o Legislativo é a Casa do Povo, eu podia me manifestar. E justifiquei para ele porque eu estava brigando por salário, queria receber meu salário. E ele prontamente compreendeu, me garantiu que lá fora ele segurava as pontas e que não era para deixar da bronca lá dentro. E ele estava ali para garantir nosso direito também. Daí voltamos, denunciando tudo. E daí o presidente pediu um momento para nós, para a gente se aquietar. Eles entraram numa outra sala lá, se reuniram, voltaram, reabriram a sessão, contrariando qualquer regimento de Câmara, né? Reabriram a sessão, botaram o projeto em votação e foi aprovado por unanimidade. Todos os vereadores, todos os 9 vereadores da época. Isso foi a primeira vez, né? Então, como tinha que ser aprovado em 3 vezes, né? Aprovado em 2, pelo menos, né? Foi marcada uma sessão posterior para sexta-feira. Aí, 48 horas depois. Aí, na sexta-feira, estava dando 19 horas, o pessoal estava chegando, deu 19 horas, abriram a sessão, rapidinho botaram em votação, votaram por unanimidade, aprovado o projeto. E o prefeito tinha prometido porque na época o pessoal recebia em cheque, né? Tinha prometido que, se eles aprovassem, ele faria o pagamento. E, na época, o RH era ali na frente da Câmara. Aí, eu peguei e contei para o pessoal isso, né? Eles terminaram de aprovar o estatuto, eu já fui orientando o pessoal para atravessar a rua e ir lá receber. Nós temos foto, temos documento desse dia.
E ali começou a vigorar o Estatuto do Servidor, e pela primeira vez na vida o servidor recebeu à noite, porque já era noite, né? Então foi uma vitória dos trabalhadores. Dessa vitória dos trabalhadores, e quem conhece o município da época sabe que não tinha nenhuma lanchonete sequer para se comer algo decente. Para os servidores, Para os servidores. também, né? Que tinha era 21, 22. Aí o prefeito chamou nós no outro dia lá, e eu tinha falado com ele de a gente montar uma associação de servidores. E ele nos apoiou e se comprometeu, e como de fato fez. Ele cedeu 2 funcionárias para trabalhar na cozinha para nós, alugou um barracão que é antigo celeiro municipal, que é ali do Maninho, ali, falecido Almeri, pessoa a quem devemos assim, muito favor, e agradecemos eternamente a ele. E ali montamos o primeiro restaurante da Associação dos Servidores, restaurante esse que não está mais lá, mas está aqui 2 quadras para trás. 2 quadras para trás. Na Cinamomo 53, se não me engano. Então, e esse restaurante que atende o servidor público com o valor de refeição subsidiada, né? Claro que hoje nós não temos apoio da prefeitura, mas nós tivemos por muitos anos, nós tivemos apoio da prefeitura. Esse apoio só parou depois que o Chico Santos, grande parceiro nosso, amigo nosso, se afastou da prefeitura. Mas na época nós emprestávamos, a prefeitura dava dinheiro para nós, e nós emprestávamos para descontar do servidor sem juro, tá? Até 1 ano. Claro que isso não é viável mais pela questão da legalidade, né? Legislação. É legislação. Mas hoje nós temos uma boa parceria com prefeituras e com os governantes, porque nós temos a maior associação. Hoje nós atendemos aproximadamente, entre sócio e família, nós atendemos mais de 2.000 pessoas, né? Então, essa é a nossa história, sabe? Nós começamos... Depois, claro, veio outro prefeito que perseguiu os servidores, né? Brigamos muito. Brigar, sim, via de fato, né? Não podia passar na frente da prefeitura que o segurança já vinha em cima da gente, né? Mas passamos, superamos essas fases, né? Porque Deus sempre esteve conosco, sempre nos protegeu. Não permitiu que mal algum acontecesse para nós. E até que chegou um momento que eu não tinha resposta para as coisas, né? Para muita coisa eu não tinha resposta. Daí, com muita dificuldade, fui fazer um curso de Direito. Aí, comecei a fazer um curso de Direito, fui obrigado a parar. Depois de 2 anos, retomei, até que, graças a Deus, consegui me formar no curso de Direito. Mas eu queria saber do direito para defender os meus direitos e daqueles que mais precisavam. E hoje nós estamos lá nas MUF fazendo exatamente isso. Hoje o grande parceiro das MUF, titular do escritório, é o Dr. Fernando Negrelli, que é associado, inclusive, das MUF, da Assinfaz, que é de Mandirituba. O Dr. Fernando Negrelli faz assim, um trabalho, assim, nos ajuda a fazer um trabalho voltado para o servidor público. Então, você ter uma ideia, as MUF, a Associação dos Servidores Municipais de Fazenda Rio Grande, é uma das poucas entidades, dentre 30 entidades no país, que tem até marca registrada, sabe? Isso foi uma conquista também nossa. Só que a gente não se acomoda pelo direito, né? O direito, ele faz você fazer o questionamento do próprio direito. E um dia nós estávamos montando
ajudando a montar um escritório ali na Portugal. E eu tinha um Gol, o cara foi e me roubou meu Gol. Tá. Aí, achei no outro dia, esse carro foi encontrado lá em Quitandinha, no Pangaré, queimado o carro. Mas, desse dia, surgiu alguns questionamentos, né? Porque deu 6 horas da tarde, era dia 2 de janeiro, a delegacia já estava fechada. Como pode uma delegacia fechar, né? A delegacia tem que estar aberta 24 horas. Sim, 7 dias por semana. A dificuldade de falar com a polícia militar também. Você tinha que chegar lá e bater. Era fechado. Falei, mas que raio, né? Nós brigamos tanto para inaugurar a delegacia, né? A nova delegacia, né? Aí, brigamos tanto para ter o corpo de bombeiro na época. Aí aquilo surgiu do furto do meu veículo, surgiram esses questionamentos. E daí começamos a trabalhar a ideia de montar um conselho de segurança, né? E isso só foi possível, por incrível que pareça, ele só foi possível montar um conselho que funcionasse, né? Não um conselho que botasse, ou pegasse e registrasse em ata tudo que tinha seus interesses e fosse negociar cargos. Nós queríamos um conselho que fosse da comunidade, né? Para tal que no nosso conselho tem manifestação política? Tem, isso é natural do ser humano. Mas, fundamentalmente, ninguém faz política. E, aliás, ninguém cresce politicamente, porque o espaço fica pequeno. Não permite isso. Não permite. Mas nós queremos um conselho que esteja botando o dedo na ferida em todas as questões de segurança. E, finalmente, com a administração do Chico Santos, quando ele resolveu dar a vez para os conselhos, e os conselhos são a voz da comunidade, né? Nós tivemos a oportunidade de reiniciar um trabalho criando os conselhos, mas não os conselhos que subordinam tanto a polícia quanto ao político ou ao prefeito. É um conselho que subordina o único interesse da comunidade, né? E tivemos a sorte, né, de ter o seu Ferdinando, parceiro, amigo, companheiro, e por incrível que pareça, sábado, conversando com ele, sempre estive perto dele, porque eu morei na Vila Guaíra, e na minha juventude eu convivi no Paraná Clube. Início Água Verde, para você ter uma ideia. Depois foi Pinheiros, depois Paraná Clube. E ele sempre vivia lá. E eu perguntando para ele, porque ele tinha feito umas perguntas para mim de um amigo meu, que é o Walter Simões, Marrom, o nome dele, apelido dele, e que veio morar na Fazenda Rio Grande, e daí ele perguntando, pedindo referência para mim. Mas eu não sabia que ele era amigo do cara. Aí, ou seja, eu sempre estive perto dele e fui estreitar a relação com ele, fui conhecer ele. Aliás, eu nem conhecia o seu Ferdinando, quando montamos o Conselho de Fazenda Rio Grande. E ali com o seu Ferdinando, Capitão Glauber. O Capitão Glauber foi um homem que teve uma importância muito grande para a estruturação da Guarda Municipal. Isso foi que ano, Jorge? Puxa, mais ou menos? Mais ou menos, uns 10 anos atrás. Isso... 12... Que o Conselho de Segurança se tornou efetivo mesmo, né? Que eu lembro que lá atrás tinha também o Conselho de Segurança, e eu vi que virou muito a chave dessa questão do Conselho de Segurança. Eu acho que você vai se lembrar desse fato, né? No dia que acabou acontecendo o infeliz assassinato ali do cobrador da Leblon, né? Do motorista ali, né? Exatamente. Com um ônibus. Se eu não me engano, foi em 2006, isso, ou 2007. Não. Foi por aí. Eu tinha acabado de entrar na Sinfase, então eu sei que foi por aí. E aí pararam a BR. Né? Primeira vez, foi histórico aí para fazer no Rio Grande. Pararam a BR ficou quase que o dia todo parada.
E a população mesmo se revoltou com essa questão da segurança na cidade. Eu vejo que aí foi uma virada de chave, de certa forma, para a cidade. Na verdade, a anterior, né, isso em 2000, para ser mais exato, em 99, eu fui convidado a trabalhar com o deputado Toninho. Na época não era nem deputado ainda. E trabalhei com ele 2 anos preparando o caminho para ele ser candidato, que até então nem sabia se era candidato. E aí a gente, por iniciativa própria, sem interferência dele, aliás, ninguém impõe nada para nós, né? Ninguém decide o que nós devemos fazer, né? Mas aquilo que é de interesse da comunidade a gente tem que defender. Nós tínhamos algo entalado na garganta desde o acidente do ônibus em 93, dezembro de 93, 23 de dezembro de 93. Eu estava na secretaria da escola Arnaldo Busato, que funcionava na Décio Dossi ainda, sol queimava e escutava os choros das famílias, né, daqueles que morreram no acidente. E a gente se comprometeu de montar uma organização, nós montamos uma organização não governamental, que chamava-se Núcleo Independente Nacionalista de Justiça Ambiental e Social. Eram os ninjas. E nosso trabalho era à noite. E como nós tínhamos uma certa oposição à prefeitura, o prefeito da época, a escória da época, tem que dizer isso. Não dá para deixar, botar pano quente em cima. Resolvemos fazer um movimento chamado Fecha BR. E no dia de Judas, nós começamos descendo daqui a Rua Jacarandá, que na época ela ia direto na BR. Nós começamos a colocar cruzes pequenas. Passamos uma tarde fazendo cruz pequena e cruz grande. E pintamos elas todas de branco, de cal. E com a ajuda de um amigo nosso, um empresário importante hoje em dia, né? Na época já era um cara importante. E a gente saiu distribuindo desde aqui da Jacarandá até lá o trilho do trem, lá onde caiu o ônibus. E, por último, colocamos uma faixa no trilho do trem, duplicação já. Entende? Ao longo do caminho, nós fomos colocando cruzes, né? E, a certo tempo, a gente colocava cruz grande. Assim. E ali começou o primeiro movimento. Posteriormente, junto com, já no momento de campanha política, junto com, patrocinado pelo Antônio Vancher, a gente fez um movimento de Fecha BR, efetivamente Fecha BR, que viemos de lá para cá carregando um caixão, né? Que representava as mortes na BR. Então, sempre tivemos envolvidos, sim, nessas questões. Mas era latente ainda a falta de segurança, né? Seja da BR, seja aqui dentro, né? E ouvindo a própria comunidade, os próprios policiais, se ouvia, né, as dificuldades. E se estabeleceram ali onde que era a panificadora do Camargo, ali a prefeitura alugou. Hoje a prefeitura não paga mais aluguel ali por questionamento do próprio Conseg. Quem paga é o governo do estado, paga R$8 mil de aluguel ali. Numa estrutura que já está há mais de 10 anos, praticamente, ali. Não abriga com condições, abriga muito pouco, né? Imagine você. E eu estou te falando, isso que eu estou falando, são coisas que você vai e testemunha para você falar. Você não pode sair falando assim. Quando tem os eventos assim, que vem, aqueles arrastões que vêm para fazer Rio Grande, a Polícia Militar sempre faz isso, né? Vem as mulheres também, né? E onde que a mulher usa banheiro? Qual a condição do banheiro para uma mulher usar? Daí fica o questionamento, né?
E nós tivemos o trabalho de ver que, putz, por mais que eles caprichem, por mais que mantenha limpo, é inadequado, porque todo mundo precisa usar. É tipo banheiro de festa. Tem um banheiro só na delegacia? Lá na Polícia... Na Polícia Militar. Não sei se construíram mais, porque faz tempo que eu não vou lá. Mas na época era isso mesmo. E daí a gente conseguiu montar o CONSEG, com a ajuda da prefeitura na época. Foi montado o GGI, Gabinete de Gestão Integrado. Tinha a Polícia Rodoviária, tinha a Polícia Civil, Polícia Militar e membros da comunidade, tudo paritário. E até hoje é paritário. Entende? E até hoje, qualquer cidadão, eu quero entrar no grupo do CONSEG, dá teu telefone, incluo. E há muitos anos, usando aqui a sede da Sinfaz, a Sinfaz recebendo o CONSEG sempre nas suas reuniões mensais. Inclusive, hoje nós estamos gravando, tem uma reunião lá com a segurança, o tenente está aqui, né? Isso. Cabe destacar que, e eu volto a reafirmar, que nós tivemos o capitão Glauber, que foi o grande mentor assim, de todo esse processo de monitoramento da cidade. Nós tínhamos os bancos que participavam também do CONSEG, né? Pedindo câmeras, porque se lembra que teve um caso de que vieram assaltar o Banco do Brasil. Algumas vezes, né? E a gente pediu para a instalação de câmera, não sei se hoje funciona, acho que não. Se funciona, funciona precariamente. Nós, com a ajuda do capitão Glauber, foi montado o GGI e com o apoio, na época, do tenente Alexander. Tá? E eu digo para você assim, tenente Alexander, falecido, né, mataram ele lá em Araucária, né, ele saindo de casa. O tenente Alexander ajudou muito. Nós tivemos apoio do tenente Razeira, capitão Razeira hoje, muito amigo nosso, ajudou muito, deu muita ideia, ajudou bastante. E, posteriormente, são tantos outros tenentes que vieram, que eu não vou nem falar nome, porque eu não quero cometer nenhuma falha. Mas hoje nós podemos assim contar, às vezes até com o fecha-olho, né? Fecha-olho entre aspas, né? Do tenente Pedro, porque a gente sim cobra, sabe? Cobra e ele dá a resposta, sabe? Um problema latente no nosso município e que toda a sociedade é vítima é a droga, né? A droga. Uma época foi furto de veículo e hoje a droga está em toda a comunidade. E a gente faz um trabalho junto com 181, né? E divulga 181 no combate à droga. Porque a causa da violência da Fazenda Rio Grande é a droga. Não adianta. Aquele caso que acontece no particular, lá de fulano matar ciclano dentro de um bar do boteco, isso é natural do relacionamento humano. Mas o furto, a violência na rua por assaltos, a maioria está envolvido com a droga. Então, a gente tem, assim, o apoio do tenente Pedro. Tivemos o apoio do delegado, que não tem participado das nossas reuniões. Mas, fundamentalmente, assim, cabe destacar, e eu volto na fala anterior, depois que acabou o GGI, Gabinete de Gestão Integrada, a nós foi oferecido espaço na Sinfaz. E desde então, nossa parceria com a Sinfaz assim, é muito boa, sabe? Nós só temos a agradecer, né? Porque não é qualquer lugar que tem um espaço como nós temos, né? Não é qualquer entidade que tem, né? Mas o trabalho assim do CONSEG, eu diria para você assim,
como é que eu vou falar para você, é a essência da nossa vida. Você fala assim, você pode perguntar, mas por que você gosta tanto? Consegue, Jorge? Né? Eu fui diretor de escola, né? Eu fui professor, eu fui diretor de escola. E eu dei aula lá na Santa Amélia, quando começou a questão da droga, lá em Curitiba. E você via que as famílias iam se desagregando por conta da droga. Na Fazenda Rio Grande não é diferente. E não adianta você pensar assim, pô, ação social. Não adianta você dizer que tem ação social se ela não for social. Se a ação social for voltada só para a elite. Se ela só pensar assim, vamos fazer esse projeto, fazer aquele projeto, vamos bater foto e tal, e o produto final, que é o ser humano, aquele que mais precisa do projeto, pouco ou quase nada de ser atendido. Não chega até ele. Não chega até ele, não chega. Se você pegar hoje, eu tenho muito carinho, tenho muito respeito, e acho que foi uma sacada assim, muito grande do prefeito em trazer de volta o secretário de Educação, Edinelson. Eu não conheço alguém mais competente que ele, sinceramente. Tenho o maior respeito, o maior carinho por ele. Mas não é um respeito, um carinho por ele, por ser amigo dele. É pela competência dele, sabe? Só que o Edinelson sozinho não faz sala de aula. O Edinelson sozinho não atende os projetos que esse povo precisa. O Edinelson sozinho não faz creche. O Edinelson estava indo num projeto que mais um ano de investimento acabaria com a fila das creches, por incrível que pareça. Porque as coisas andariam, sim, casadas. Mas a voracidade da exploração, a despreocupação social, ela foi muito grande e ela esculhambou com a segurança do município. Quando digo esculhambou com a segurança, estou falando de criança, estou falando de creche, mas essa criança é que vai viver na rua porque ela não tem creche. Essa criança não atendida, não nem atendida, na educação, nem não, sim, não está assistida em lugar nenhum. Vai. Ela não tem rua para brincar, porque nossas ruas não têm condição delas brincarem. Ela não tem espaço público para brincar, porque os espaços públicos são reduzidos, né? O único lugar que restaria para ela seria a creche, mas a creche não tem lugar para ela. E eu estou te falando para você como avô que sou. Aliás, sou bisavô. Sou bisavô. Entende? E minha neta hoje pedindo para mim, vô, consegue uma vaga de escola? Não. Porque antes dela tem uma fila lá, tem que passar lá pela fila lá, pela central de vagas. Mas ela já sabe que se ela for passar por lá, o filho dela vai daqui um dia estar na rua brincando aí e não vai conhecer o que é creche. Mas não por incompetência do secretário, é porque se prioriza outras coisas menos a educação. O problema de segurança está diretamente ligado à educação. Se você não investir em educação hoje, você vai continuar tendo problema daqui 10 anos, 20 anos. Tudo é educação. Tudo. E é uma árvore. Não adianta que você vai ter uma árvore frondosa hoje se você não plantar ela. Ela vai plantar pequena. Começar pequena. Se você falar de saúde pública, passa por educação. Se você falar de segurança pública, o fundamento está na educação. E eu digo assim para você, não como um historiador, não como um cara que fica só se preocupando com a segurança, como se fosse uma neura. Mas é porque a gente vive o município. Você vive, você anda na cidade, você escuta as pessoas lamentarem. E hoje, o que é mais grave de tudo, é um lamento silencioso, porque as pessoas não acreditam mais nas autoridades. Antes acreditavam e eram desenganados. E hoje não acreditam mais e virou uma briga de ideologia, na verdade, em vez de uma briga de propostas. Exatamente isso, exatamente isso. As pessoas, elas estão preocupadas com o umbigo delas. Elas não fazem a reflexão que lá, como diz o poeta Mário Sérgio Cortella, diz, qual é a tua obra? Né?
Aí eu faço casinha. Aí eu faço isso. Aí eu faço aquilo. Mas qual é a tua obra? O que você trabalha em prol do ser humano? Então nós temos que retomar essa fala assim, o que nós fazemos pelo ser humano? Pensamos em dar a ele só esmola? Não. A fatia que esse ser humano merece é muito maior. E um município que nem o nosso, ele tem tudo, né? Teria, sim, tudo para dar um exemplo, né, para outros municípios. Hoje, eu vou te dar um exemplo de cidades lá em São Paulo, Taubaté, se não me engano, aquela cidade bem poluída lá, aquelas, né, jogada a misérias. Elas começaram com a Fazenda Rio Grande. Falaram, não, joga lá. Nós somos o quintal de Curitiba. Quando tem aquele terreno grande, né? Terreno grande, 12 por 30. Tudo que é tranqueira se joga no fundo do quintal. Né? Põe lá no fundo, põe lá no fundo. Né? Então, o problema social de Curitiba era a habitação. Né? Vamos deixar a área para a indústria e a habitação joga para a Fazenda Rio Grande. Né? Não, jogamos uma industriazinha lá para dar uma acalmada, mas o filé mignon fica aqui. Né? E tudo foi jogado para o quintal, os problemas sociais para o quintal. Nós temos o problema da água, que é gravíssimo, ninguém comenta. Mas por que ninguém comenta? Porque a água voltou agora. Né? Só comenta quando não tem água na torneira. Mas como que está a captação de água? Como que está a preservação do rio de Espique? Que alimenta quase a fazenda inteira numa captação mínima, pífia. Que muitos e muitos anos atrás. E que, infelizmente, sem preocupação nenhuma, construíram indústria praticamente do lado da captação de água. Do lado, sem se preocupar. Tá? Destruíram a reserva ambiental ali, sem essa preocupação nenhuma. E a pergunta, e o Rio Maurício, que tem um volume de água muito maior? Né? O que o aterro sanitário traz de retorno para a Fazenda Rio Grande? Que era proposta nas audiências públicas. Eu participei das audiências públicas. Eu estou vendo, sim, o cara, o Bambambam, fumando um cachimbo, numa audiência pública, falando sobre meio ambiente, fumando um cachimbo, e me afrontando e dizendo para mim assim, nosso aterro lá em São Paulo, nós temos um restaurante em cima. Legal. Fico feliz, né? Qual foi o custo disso? Qual o custo social disso? E eu, quando falo, eu não falo só pensando em Fazenda Rio Grande, eu falo pensando nos irmãos que estão para frente aqui, que já sofrem uma dificuldade muito grande com o pedágio. Então, nós não podemos sonhar ir para lá, né? Porque vão ter que pagar pedágio. Então, para lá, fica para lá. E cada dia mais caro. Só que nós seremos vítima da falta de desenvolvimento deles lá. Porque a miséria... Vai travar aqui. Vai travar aqui. Vai travar aqui as consequências sociais, como furto, roubo, assassinato e violência, muitas delas fogem por nossas ruas marginais aqui, que dividem com eles. Tá? Onde que os carros que são furtados em Fazenda Rio Grande são desmanchados? Nas divisas. Né? Então, nós temos que pensar também no irmão. Mas nós temos pedágio. Né? Agora tem o pedágio, ganhamos de presente 2 trincheiras. Legal, 2 trincheiras. Mas não era obrigação dos caras fazer as trincheiras? Como que nós ganhamos presente? Se nós pagamos pedágio. Então não é presente. Isso, se você for botar na ponta da caneta, trava o desenvolvimento. É bom isso? Não é bom. Não é bom. E como a minha mulher trabalha na área de saúde. Minha mulher trabalha numa unidade de saúde há mais de 20 anos. Com a mesma estrutura de 20 anos. Né?
uma outra reforminha ali, aqui, né? Assim como a nossa escola também, uma outra reforminha, nada significativo. Mas ela me questiona assim, Jorge, por que tanta luta, por que tanta defesa? Por que defender algo assim que é quase que indefensável? Se os ricos não se preocupam, por que se preocupa? Eu volto a falar, Mário Sérgio Cortella, ele tem vários exemplos quanto ao que ao que angustia o ser humano, né? E eu não posso ser feliz, dizer que sou feliz, quando estou lá na praia pescando, né? Mas estou preocupado com a minha insegurança aqui. Eu tenho neto, eu tenho bisneto, eu tenho que deixar um mundo melhor para eles. Eles vão ter que conhecer um mundo melhor. E quando você está numa reunião do Consegue, que você está ali tomando uma água ou tomando um cafezinho, e você está ouvindo o pai que veio fazer uma reclamação no Consegue pela violência na escola do filho dele. Mas por que a violência na escola não é controlada pelo diretor? É porque o diretor não consegue controlar essa escola mais, está socada de aluno. A utopia que nós tínhamos de redução de número de alunos, isso esqueça. Esqueça. Eu fui professor aqui, eu tive 39 alunos numa sala de aula. Achava assim, vamos trabalhar para acabar. Veio o Edinel, secretário, e juntos, com o Conselho do Fundeb e o Conselho de Educação, nós estabelecemos regra para número de alunos em sala de aula. Numa determinada fase, de primeiro a segundo ano, tinha que ter 25. De segundo a terceiro ano, tinha que ter no máximo 30. Hoje, é utopia isso. E a gente sabe que é utopia. É utopia quando você vê as medidas mitigadoras que o urbanismo impõe, trocando um notebook por uma sala de aula. Quando, na realidade, deveria ser o inverso. Não, eu construo a sala de aula. Me dê o terreno, eu construo a sala de aula. Deveria ser assim, né? Vou fazer um empreendimento, vou ter lá 300, 400 pessoas mais, eu vou ter que construir a unidade de saúde e a creche para criança. Quantos fizeram isso? Quantos fazem isso? Então, a gente tem que rediscutir. Tudo isso passa por segurança pública. Porque, de uma forma ou de outra, essa mãe, quando ela sai para trabalhar, garantir o pagamento do dia, né, que a maioria trabalha de diarista, ela já sai contando ganhar o dinheirinho de hoje para pagar o que ela está devendo no mercado de ontem, né? E daí você fala assim, final do ano agora, nós estávamos num evento lá nós estávamos, família, né? A gente lá em Santa Catarina, e nós falávamos assim do Ano Novo, né? E todo mundo comemorando o Ano Novo, desejando um Feliz Ano Novo, e eu pensando em fazer na Rio Grande, né? Como que o Ano Novo pode ser feliz para essa gente? Como você pode desejar um Feliz Ano Novo para a mãe que não tem creche para o filho? Por uma saúde precária, de uma saúde que tem uma estrutura de 20 anos atrás. Como que você vai falar de ser feliz para um pai que teve o carro roubado e que ele sabe que ele não pode ter esperança porque a estrutura de polícia, pela incompetência do governo do Estado, né, é de 20, 30 anos atrás, e pergunte para qualquer policial se é o que estou falando. Nesse exato momento agora, nós somos felizes, sabia? Nós temos 2 carros trabalhando na Fazenda Rio Grande. Salvo se fizer a operação que venha gente de fora. Mas efetivo daqui é só isso. Mas nós somos felizes. Por que nós somos felizes? Porque Mandirituba não tem. Aquele município enorme não tem. Quitandinha não tem. Tinha uma delegacia, acabou. Mandirituba tinha uma delegacia, acabou. Tá? Não tem estrutura. Então, nós estamos numa briga
e até aproveito a oportunidade para falar, com o governo, com o prefeito Chico Santos, o CONSEG questionou a construção de uma nova unidade para a Polícia Militar. E nós conseguimos, junto com o prefeito e a comunidade, o CONSEG, né? Aqui no bairro Greenfield no loteamento Greenfield tem uma área que foi destinada para a construção de uma nova unidade da Polícia Militar. Sabe quanto tempo isso? Faz 8 anos. 8 anos. Sabe quanto tempo nós estamos esperando para o cara fazer um projeto? Tá? 6 anos. 6 anos. Mas ele falou para nós de fazer um projeto, imaginando que ele falava com idiotas, né? Porque nós sabíamos que esses projetos tinham que sair lá do governo do Estado, pela Secretaria de Obras do governo do Estado, né? E ser aprovado pelo governo do Estado para entrar no orçamento, tá? Ser votado na Assembleia Legislativa e entrar no orçamento do Estado, entrar no PPA, e daí, ano a ano, ser construído, se fosse o caso. Cadê o sonho? Continuando o sonho. Nós podemos esperar? Eu digo para você, é um sonho. Sonho. Então, eu não posso ser feliz. Quando eu volto lá no meu primeiro dia do ano, que eu falo Feliz Ano Novo, eu não posso ser feliz. Eu não posso ser feliz quando eu sei que eu serei a próxima vítima. Porque se eu não sofrer a violência, eu vou sofrer por aquele irmão que sofreu a violência, né? E quando eu ando na rua, que eu vejo as crianças jogando bola, não vai ser feliz meu ano. Porque as crianças vão continuar sofrendo na rua. E sofrendo as misérias, porque a mãe não pode trabalhar, porque tem que ficar em casa e cuidar deles. Tá? Então, eu tenho assim a dizer para você que a nossa história na Fazenda Rio Grande é feita de luta. Mas uma luta, assim, que quando eu levanto e eu tomo um banho, que daí eu acordo, efetivamente acordo, eu ponho a faca no dente e digo assim, quem que nós vamos defender hoje? Nós queremos, quando consegue, nós queremos só parceria. Nós queremos pessoas que venham ali e efetivamente digam, nós vamos fazer. Faz como nós, entende? Ontem estivemos no movimento e tivemos na frente do Palácio do Governo acompanhando as dificuldades dos policiais militares lá. E digo para vocês, se a gente, todos juntos, lutarmos, condições tem, principalmente fazer um quartel aqui em Fazenda Rio Grande. Por que eu digo isso? Porque lá eu vi o pessoal que é do ramo. Tem um capitão, aliás, 2 capitães e um coronel que conhece muito de segurança pública. Aliás, o cara é coronel, né? Tem 2 filhos capitães, então eles sabem tudo o meandro de como funciona no governo do Estado. Por que não vão atrás desse recurso? E eles falam como ir. O recurso tem, né? Tem. Mas o que tem que fazer? Tem que ter pessoas que queiram fazer. Então, eu digo para você assim, eu acredito, eu não desisto. Esses dias eu vim no CONSEG para desistir, sabia? Eu fiquei ouvindo o pai reclamando, eu vi o tenente falando, o cara sai da casa dele disposto a trabalhar, porque eu não queria ser o tenente da Polícia Militar de Fazenda Rio Grande, comandante da Polícia Militar de Fazenda Rio Grande, porque o cara tem que ter muita vontade, tem que ter muita esperança de mudar essa realidade. E nós, como CONSEG, quando digo nós, eu falo assim, FAZ, comunidade, empresariado, nós temos que ter um outro olhar para esses profissionais da Fazenda Rio Grande. Para o policial militar, para o policial civil, especialmente
para o comando da Polícia Militar. Porque para a Polícia Militar resolver o problema deles é fácil, eles trocam de comando e pronto. Mas e o problema? Né? Então, nós temos que, sabe, numa jornada, fazer um enfrentamento muito grande, porque eu tenho certeza que o empresário que hoje sofre com o furto, com a violência, ele está fadado daqui a uns dias a ser o mesmo cara que sofreu no passado e continua sofrendo, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas áreas mais violentas. Que a tendência nossa é ser assim. Entende? Se você não criar perspectiva de uma cidade prevista no Estatuto das Cidades, né, que é o que o Estatuto das Cidades fala, de cidades sustentáveis, de cidade que pense no meio ambiente, de cidade que pense nas questões sociais. Você tem orgulho de dizer. Hoje você fala assim, você mora onde? Mora aquele montado de casinha lá que você vê, aquele mais alto lá, aquele lá de baixo eu queria ter orgulho de dizer assim, sabe aquela praça que você vê lá bonita, tem árvore, tem tudo, então, tem a creche, essa é a cidade dos sonhos. Mas para quem que vai ficar essa cidade? Vai ficar para o próximo? E se pensarmos no próximo como ser humano, como pessoa que nós devemos viver a nossa vida por eles, eu tenho certeza que nós podemos fazer e fazer muito melhor. E eu digo para você, nós só não fazemos melhor porque não temos condições. Porque se fosse para fazer o diferente, nós tivemos uma reunião agora esses dias, que não assim faz. Eu saí assim, maravilhado, falei, putz, alguém, até um dos membros do Conseg me mandou uma mensagem, tem aqui no celular até, falou, de todas as reuniões que eu fui do Conseg, essa foi a melhor reunião. Porque eu senti assim que todo mundo saiu comprometido em fazer a diferença. E esse é o sonho que eu tenho, fazer a diferença, fazer um dia melhor para nossas crianças, um dia feliz para nossas crianças. Obrigado. Falei demais. Jorge Mel, mas esse é o objetivo, esse é o objetivo aqui do podcast, é falar bastante e aprender, né? Aprender com os erros do passado para a gente não cometer isso no futuro. Eu agradeço a oportunidade de falar da nossa história. Eu vou viver na Fazenda do Rio Grande até morrer, né? Eu nasci em Curitiba. Curitiba era a cidade do meu sonho. Eu saía, ia para a praia, no outro dia voltava já vendo se mudou alguma coisa na cidade. Mas tive sorte, peguei uma época assim de muito dinamismo, né? E muita preocupação, né? Com o verde, com ambientes sociais, né? Cidade desenvolvida, né? Pensando na qualidade de vida. Quando escolhi Fazenda Rio Grande para vir morar, eu falei, eu vou fazer dali a minha cidade. E desde o primeiro momento que nós começamos a brigar pelo direito cidadão, a gente, sabe, falou assim, putz, é aqui que eu quero morrer, é aqui que eu quero viver, quero ser enterrado ali no cemitério, por isso eu vou cuidar dele. Entende? Porque se eu não for enterrado ali no cemitério, alguém da minha família vai ser enterrado. Entende? Então, quando a gente sonha e encontra pessoas comprometidas, a gente faz a diferença, sabe? Então, o meu espírito, assim, no Conseg é o mesmo que eu tinha quando era conselheiro de educação, quando fui presidente do Fundeb. Assim, só um dado assim, para referenciar o Fundeb. Nós, 2 vezes, o Fundeb foi destaque na justiça. Quando o prefeito não quis criar o Fundef, que tinha nascido a lei
Nós participamos da construção da lei do Plano Nacional de Educação em 96, e lá um louco lá votou de criar um conselho e tal, né? Foi criado o conselho do Fundef na época. E aí o prefeito não queria criar, nós entramos no Ministério Público para a criação e o prefeito criou. Outro momento, quando um secretário radical não queria prestar conta para o Fundeb já, e nós entramos na justiça depois de 6 meses denunciando o prefeito, ele e a secretária de Educação, e pedimos a devolução de R$1.200.000, dinheiro esse que foi devolvido para a conta do Fundeb, e no outro ano mais R$600.000. Tive a satisfação de ser presidente na época, mas eu tinha conselheiro, como o Anderson, hoje que está na FASPREV, de ser pior que cachorro perdigueiro, porque ele fuçava tudo, sabe? Fuçava tudo. E esses dias a gente estava lembrando assim, putz, naquela época não era bom. Que bom se todo mundo fizesse da mesma forma. Sem se preocupar, não, eu vou fechar o olho aqui porque eu vou ter um cargo ali, ou vou ter um cargo para o meu filho ali, ou para a minha filha ali, entende? Ver a coisa pública como pública e defender ela como pública, porque o benefício disso vai ser para o público e para todos os públicos. Para todo mundo no futuro. Isso. Jorge Mel, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu agradeço imensamente, agradeço. E você que nos acompanhou até aqui, não se esqueça, se inscreva aqui no nosso canal, dê seu joinha. A solução ideal está na Carrera Agrícola. Os profissionais capacitados ajudam você a cuidar de seu jardim, campo ou lavoura. Contamos com uma ampla linha de implementos agrícolas, irrigação, jardinagem e muito mais. Visite nossa loja no Tatuquara. Com mais de 30 anos no mercado, a Plastilist é referência nacional na indústria de produtos de PVC, desde tubos até assentos. Com sede em Fazenda Rio Grande, produzimos com os mais modernos equipamentos e as melhores matérias-primas do mundo. Para construir, reformar, decorar ou cuidar da casa, conte sempre com a Nichelle. Grande variedade, as melhores marcas, facilidade de pagamento, entrega rápida e atendimento personalizado. Tudo com a qualidade Nichelle. E você pode parcelar tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Tudo pra casa, perto da sua casa. Santos Materiais de Construção, a mais completa loja do ramo. O cobertor limpo e cheiroso em até 2 horas com a lavanderia Toque d'Água. Paraná Contábil, mão de obra especializada em consultoria trabalhista, tributária e empresarial. O seu bem-estar vem em primeiro lugar. A Clínica Dr. Mantovani conta com mais de 30 profissionais especializados em diversas áreas. Atende com mais de 10 planos de saúde. Visite a Clínica Dr. Mantovani. Parceria de confiança você encontra na Fazconte Contabilidade. Agora ficou mais rápido e prático pedir comida. Baixe o app Restaurante Padova. Confiança e profissionalismo é aqui. Contabilidade Pelanda. Respeito, ética e compromisso com a vida é na Policlínica Fazenda Rio Grande. Respeito, integridade, excelência e simplicidade para te levar ainda mais longe. Leblon Transporte, servir com excelência a excelência é nosso lema. Contabilidade Iguaçu, há mais de 30 anos no mercado contábil.
Volite, painéis comerciais para topside, outdoor, rodoviário e em penas. Fale conosco.